Muito bem, meus irmãos queridos, nós estamos iniciando mais um ano e como nutricionistas da parte espiritual da igreja, os pastores são tipos de... Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Como nutricionistas, porque qual é a tarefa dos pastores? Pregar, ensinar a palavra do Senhor, nutrir, alimentar o povo de Deus com a palavra do Senhor. E nós temos o costume, a prática aqui, de pregar livros inteiros da Bíblia. Temos entendido que é uma boa dieta para a igreja receber ensinamentos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por isso que de manhã nós pregamos, expomos livros inteiros do Antigo Testamento e à noite do Novo Testamento. Mas para esse mês de janeiro, os nutricionistas espirituais da igreja, nós decidimos trazer mensagens baseadas principalmente em conselhos de sabedoria. Por isso, domingo passado, o sermão foi lá em Provérbios 21, 31, que fala sobre planejamento e confiança no Senhor. E nós resolvemos, neste mês de janeiro, esta série sobre esses ensinos, esses conselhos da sabedoria, em Provérbios 3. E escolhendo o tema das aulas do mês de janeiro, eu escolhi usar esse livro, Uma Boa Vida. Olha só, não sei se os irmãos conseguem enxergar, do Charles Colson e do Harold Fickett, Chuck Colson e Harold Fickett, Uma Boa Vida, procurando finalidade, sentido e verdade em sua vida. Ou como eu coloquei aqui no slide, nossa existência segundo a palavra de Deus. Irmãos, não é bom a gente iniciar o ano ouvindo sobre o que Deus tem para nos ensinar acerca da sabedoria, conselhos de sabedoria para a nossa vida? Por isso, essa série de Provérbios 3 nos cultos da manhã. Por isso, falar sobre uma boa vida de acordo com a palavra nas aulas da escola dominical, nessa classe conjunta ao longo do mês de janeiro. Nós precisamos, queridos, para o nosso planejamento em relação a este novo ano, a este ano de 2024, nós precisamos entender o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar, para que tenhamos uma boa vida. Para, como nós acabamos de ouvir aqui em Provérbios 3, para termos uma vida longa, para termos o favor de Deus. Queridos, nós precisamos, se queremos ter uma vida de paz, de alegria, uma boa vida, nós precisamos aprender o que é necessário, de acordo com a palavra do Senhor. Daí, mais uma vez, nós estarmos recebendo, os irmãos estão recebendo todos os dias, uma mensagem de Provérbios 21, os 31 versículos de Provérbios 21, eu estou gravando uma mensagem por dia. Se você não tem recebido, olhe lá nas mídias da nossa igreja, você vai encontrar, desde o dia 1º, Provérbios 21, Provérbios 21, 2, no dia 2 e assim, se Deus permitir, até o dia 31. Por isso, Provérbios 3, nos cultos da manhã. E por isso, o tema Uma Boa Vida, na escola dominical. Irmãos queridos, o que é ter uma boa vida? Já pararam para pensar nisso? O que para você é ter uma boa vida? Alguém se arrisca a falar? O que é ter uma boa vida? O que é? O André está falando aqui ter estabilidade. Que tipo de estabilidade, André? Geral? Estabilidade financeira? Se possível, sim. Por que não, né? Como é bom, né? O Mateus está falando aqui, como não temos microfone aqui, que quando se fala que uma pessoa tem uma boa vida, pensa-se logo que é uma pessoa que tem uma boa condição material, não é? A pessoa tem uma boa vida, olha lá a vida dele. Tem casa de praia, casa de campo, tem muitos bens materiais, olha a casa que ele tem, os carros que ele tem. Eu me lembro, quando criança passava da série lá do Pica-Pau, o desenho do Pica-Pau, tinha um desenho em que um personagem lá do Pica-Pau, ele ficava imaginando, mansão, mulheres, iate, dinheiro, aí voltava, mulheres, mansão, mulheres, dinheiro, mulheres, iate, ficava passando no imaginário dele.
Vejam, para muita gente, essa é a ideia de uma boa vida. Alguém que tem uma boa casa, alguém que tem um bom relacionamento, alguém que é rico, daí a ideia de arte, né? Mas, queridos irmãos, será que de fato isso é ter uma boa vida? Vejam, nós não somos contrários à ideia de uma vida, como disse o André, né, de estabilidade na área financeira, na saúde. Desejamos isso. Quem é que não deseja ter uma vida de conforto? Não é pecado desejarmos ter conforto. O que nós não podemos é colocar isso acima de tudo, como o nosso bem maior. Conquanto não seja errado e até desejável termos conforto, termos saúde, quem é que não deseja ter saúde? Isso não é o bem maior. Irmãos queridos, nós precisamos pensar sobre esse tema, uma boa vida, meditar, por exemplo, o que faz com que o bem praticado seja bom o suficiente? Será que o bem que eu pratico é suficiente? Como saber isso? Como posso ter uma boa vida? Nós começamos a aprender isso ainda há pouco, a olhar para Provérbios 3, de 1 a 4. Como ter uma boa vida? Então, irmãos queridos, nessa série de estudos, nós vamos tratar sobre a boa vida que nós queremos ter, quando refletimos sobre o que realmente importa. Nós veremos ao longo deste mês de janeiro, nesse nosso estudo bíblico, ou nesses estudos bíblicos, que uma boa vida, irmãos, ela vai além de uma estabilidade, seja ela financeira, material, ou mesmo de saúde, porque há muitas pessoas que têm estabilidade financeira, mas não têm uma boa vida. Gente que tem dinheiro, que tem mansão, que tem iate, mas que não tem paz. Gente atormentado por muitas coisas, gente atormentado pela culpa, gente escravizada pelo dinheiro, gente que não dorme bem, tem uma boa casa, tem uma boa cama, um colchão excelente, mas que não dorme bem porque é escravo das coisas materiais e fica pensando, e se eu perder tudo isso? E as ações? Gente que não tem paz porque fica acompanhando o dia todo o mercado de ações. Gente que tem saúde física, mas não tem saúde mental. Gente que está bem fisicamente, mas não está bem emocionalmente. Outros até têm uma boa saúde mental, mas não têm uma boa saúde física. Irmãos queridos, uma boa vida nós veremos ao longo desta série, acompanhada de Provérbios 3, por isso eu digo, os nutricionistas aqui da igreja, espirituais, né, montaram essa dieta para que os irmãos recebam, de fato, toda a instrução acerca disso, ao olharmos Provérbios 3 nas mensagens dos cultos da manhã, ao recebermos diariamente uma mensagem de Provérbios 21, e ao termos esse estudo aqui sobre uma boa vida, para que possamos aprender, de acordo com as Escrituras, o que devemos fazer, no que devemos crer, para termos verdadeiramente uma vida de felicidade. Uma vida de felicidade que independe das circunstâncias. Quando nós olhamos, por exemplo, para Filipenses 4, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aliás, abra a sua Bíblia. Vamos começar olhando para Filipenses 4. Eu não coloquei referências bíblicas nos slides, porque, assim como acontece com o reverendo Wilson, Deus vai trazendo para nós, né, nos fazendo lembrar de passagens, e às vezes nem o esboço a gente segue, né, reverendo? Nem o esboço a gente segue. Filipenses 4, vamos começar olhando aqui sobre uma boa vida. Como eu disse, há aqueles que pensam que no dia em que tiverem aquela casa, aquele carro, aquela esposa, aquele marido, aqueles filhos, terão felicidade. A felicidade, irmãos, ela não depende de coisas, nem de pessoas. A felicidade, meus irmãos, segundo as Escrituras, que vai nos dar, que significa uma boa vida é uma vida de verdadeira felicidade, de paz. Ela está centrada, e eu já adianto isso, ela está centrada numa pessoa que é Cristo, como o reverendo Wilson falou ainda há pouco, aquele que é a própria sabedoria encarnada. Vejam, o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 4, ele começa, vamos ler a partir do verso de número 2, ele diz assim, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
Uma boa vida consiste, meus irmãos, em termos relacionamentos, e nesses relacionamentos, dentro do povo de Deus e na família, nós não podemos ter propósitos diferentes. Por isso, Paulo fazer um apelo àquelas irmãs, né, da SAF, lá da igreja de Filipos, que elas pensassem de forma concordante, tenham o mesmo modo de pensar. Uma boa vida, meus irmãos, tem a ver também com uma alegria que não depende das circunstâncias. Vamos ler juntos o verso 4? Leiamos. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É uma alegria, meus irmãos, que não depende do iate, da mansão, não depende de mulheres, não depende de circunstâncias. É uma alegria que está centrada numa pessoa que é Cristo. A pessoa, como eu disse, um ser humano pode ter muitas coisas, mas se ele não tem a Cristo, como nós lemos ainda há pouco lá em Atos 4:12, se ele não tem aquele que é o autor da vida, a pedra angular, aquele que através dele, única e exclusivamente, a salvação e a vida, através daquele que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, através daquele que disse que quem crê nele, ainda que morra, tem a vida eterna, através daquele que diz ser a fonte da vida, através daquele pelo qual nós temos vida e vida em abundância, não há como ter verdadeira felicidade. Você pode ter prazer, é verdade. Você pode ter momentos de êxtase e de prazer que um time de futebol pode proporcionar quando é campeão, se é que seu time chega a isso. Você pode ter, através de comida, através de bebida, através de relacionamentos, momentos de prazer, sem dúvida alguma. Mas a felicidade plena, perene, a felicidade constante, a felicidade genuína é única e exclusivamente através de Cristo. Uma felicidade que pode ser vivida, pode ser experimentada na pessoa de Jesus Cristo. Daí Paulo dizer, alegrem-se sempre no Senhor. Paulo, quando escreve esta carta, ele está preso. Se Deus permitir, logo mais à noite, nós vamos olhar para Atos 19, e ver quando Paulo enfrenta em Éfeso uma situação terrível por causa dos adoradores de Diana, de Artemis, né? Onde havia um grande templo dedicado a essa deusa, né? Diana, Artemis. Mas Paulo fazendo planos e Paulo desejando ir a Jerusalém e ir a Roma, e de fato o que acontece? E Paulo, nas suas viagens, ele acabou sendo preso. Ele foi preso, por exemplo, em Roma, de onde ele escreve esta carta aos Filipenses. E é interessante que o apóstolo Paulo está preso numa casa que ele havia alugado, mas ele tem uma sentinela constantemente, eles revezavam, né, para ficar com ele, e mesmo preso, ele escreve falando sobre alegria. E você pode pensar como Paulo, estando preso, privado de liberdade, privado de poder simplesmente sair e fazer o que ele quer, como Paulo pode falar sobre alegria numa situação como essa? Porque Paulo experimentava alegria em Cristo, mesma alegria que ele experimentou quando ele esteve nessa cidade, para quem ele escreve aqui, aos Filipenses, quando ele esteve em Filipos, nós vimos isso recentemente olhando para Atos, e ele juntamente com Silas são presos. Diz a Bíblia que eles são presos, são severamente açoitados, são lançados no cárcere interior, têm os seus pés presos a troncos, e diz a Bíblia que por volta da meia-noite, aqueles servos do Senhor oravam e cantavam louvores ao Senhor. De onde veio essa alegria, que fez com que aqueles servos do Senhor com o corpo machucado, presos, com um cárcere terrível, numa cadeia terrível romana, lá em Filipos, cantassem louvores ao Senhor. É alegria em Cristo. Paulo continua, e ele diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Uma vida de alegria, queridos, é uma vida de moderação, é uma vida de temperança, é uma vida em que conseguimos controlar, né, inclusive os nossos sentimentos, através do Espírito Santo. Paulo continua e ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. Aí você pode pensar assim, mas como ter uma vida de alegria? Como ter uma vida isenta de preocupações? Aqui a palavra preocupação, em outras versões é traduzida por ansiedade, que é preocupação excessiva, extrema, porque preocupação
as pessoas vão ter, as pessoas responsáveis vão ter, nós temos que ter, um pai de família tem que ter preocupações, mas aqui é preocupação excessiva, e Paulo nos ensina, e nós podemos experimentar isso ao longo da semana de oração, essa semana que passou, porque ele diz assim: mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebam, irmãos, uma boa vida é uma vida onde há paz, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que é experimentada não pela estabilidade financeira, material ou física, mas uma paz experimentada através do sustento no Senhor, aquele que cuida de nós, a ponto de podermos lançar sobre Ele, como escreve Pedro, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Irmãos, como eu disse, quanta gente com estabilidade material, física, mas que não tem paz, nunca experimentou essa paz da qual Paulo fala, que excede todo entendimento, uma paz capaz de guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Pode falar, Rogério? Dos bens que ela possui. Rogério está nos lembrando aqui as palavras de Jesus lá em Lucas 15:12. Que o bem, a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Daqui a pouco a gente vai olhar para outras passagens, e nos lembramos, por exemplo, de Mateus 6, onde Jesus também diz isso: parem de ficar acumulando tesouros na terra, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E quando Jesus vai tratar desse mesmo assunto que Paulo está tratando aqui em Filipenses 4, sobre ansiedade, lá em Mateus 6, Jesus diz assim, que a vida é mais do que a comida, a vida é mais do que roupa, a vida é mais do que bebida. E ele vai nos ensinar. E Paulo, baseado nos ensinos de Jesus, ele escreve aqui Filipenses 4, e ele continua, e ele fala sobre o que nós devemos pensar. Verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Nós vimos ainda há pouco em Provérbios 3 o que é necessário para termos o favor de Deus: carregar a bondade, a fidelidade, obedecer aos mandamentos. E aqui Paulo está falando: se vocês pensarem naquilo que vocês devem pensar, coisas justas, boas, puras, louváveis, a palavra de Deus, pensar no próprio Deus, vocês experimentarão o Deus da paz com vocês. A paz de Deus e o Deus da paz. Presbítero Marcos, tem microfone aí, meus irmãos? Nosso irmão Diácono Adalberto vai levar o microfone aí. Alguém quiser fazer uma pergunta, levante uma mão. Isso. Ok, então, quem for fazer pergunta, nós temos microfone. É interessante, pastor, que a palavra moderação, ela é repetida em todas as traduções, e a palavra que se aproxima mais dela, medida exata, e ela é tida como uma virtude. Interessante que fala assim, né? Alegre-se no Senhor. Então, que essa medida exata, incontestável, seja conhecida por todos. Isso. Interessante Perfeito. isso, essa palavra, medida moderação. Exata. Essa é uma tradução difícil, quando eu estive pesquisando esse texto, porque a ideia aqui é de você, por exemplo, você quer fazer justiça, mas você deve estar contido no modo como você deve fazer a sua justiça. Daí essa ideia de medida exata mesmo, traduzido por moderação. Paulo continua aqui, irmãos. Muito obrigado, irmãos, pela participação, e é muito bom ter a participação dos irmãos. Depois, a partir do verso 10, Paulo faz um agradecimento àqueles irmãos. Vejam só, ele diz: fiquei muito alegre, mas percebam, alegre em quem? No Senhor, o que ele ensinou lá no verso 4. Porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Percebam, irmãos, Paulo está falando acerca de um aprendizado
que ele experimentou. Um aprendizado, ele cresceu nisso, ele aprendeu isso, não foi algo automático, ele aprendeu a viver contente. Viver contente não é a pessoa que vive assoviando, né? Não, tá tudo. É a pessoa que consegue enxergar o que Deus tem feito, ter prazer no próprio Deus, ser grato por aquilo que Deus fez, e estar contente, não nas circunstâncias, mas no Senhor. Mas no Senhor. Eu não me lembro se foi nesse boletim, acho que foi nesse boletim que eu coloquei a frase do Stephen Lawson, lá no finalzinho da mensagem pastoral, onde o Stephen Lawson ele diz o seguinte, eu acho, o que diz aí a frase? Se olho para mim, quando olho para os outros, me iludo. Quando olho as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando olho para Cristo, me completo. Percebe? Obrigado, dona Laís. É isso mesmo. Ao olhar para as circunstâncias, ao olhar para o próximo, ao olhar para as situações, isso não vai ajudar muito, porque as circunstâncias, na maioria das vezes, elas não são favoráveis. Quando nós olhamos para nós mesmos, e alguns vão dizer assim, não, olhe para você mesmo, veja como você é bom. Não, se você for honesto com você mesmo, você vai dizer como o reverendo Wilson disse ainda há pouco, né? Nós não somos bons, às vezes nós somos muito irritados, às vezes nós somos podres, de fato. Então não nos encoraja a olhar para nós mesmos, não nos encoraja a olhar para o outro, porque o outro não é diferente da gente, pode ser um pouquinho melhor, né? Quando eu olho para o outro, geralmente eu vejo, esse é um pouco melhor do que eu, mas também não é perfeito, é por isso que nós temos que olhar para Cristo, e aí nós nos completamos, aí nós temos verdadeira satisfação. Paulo continua, e no verso 11 ele diz, digo isto não porque, a partir do verso 12, sei o que é passar necessidade, e também sei, né, o que é ter em abundância, porque aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, esse é um dos versículos mais mal aplicados que eu já ouvi. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguém vai dizer assim, não, você pode ter aquela Lamborghini amarela, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você pode ter tudo que você quiser. Não é isso que Paulo está falando. É por isso, irmãos, uma das regras aí de interpretação bíblica, de hermenêutica bíblica, nós não podemos tirar o texto fora do contexto. Do que Paulo está falando? Paulo está falando de passar por situações as mais adversas. Paulo fala de humilhação, de escassez. Ele diz, eu posso passar por isso naquele que me fortalece, que é Cristo. Então, meus irmãos, uma boa vida é uma boa vida fortalecida em Cristo, independente das circunstâncias. E então Paulo, ele vai continuar aqui, mas vamos parar aqui, depois vamos ver outros textos. O autor aqui, os autores do livro Uma Boa Vida, eles propõem alguns paradoxos. O que é um paradoxo? Paradoxo é uma aparente contradição. É uma aparente contradição. Então, esses paradoxos, nós vamos perceber que eles existem na nossa vida, e nós precisamos entender como lidar com eles, para que de fato possamos compreender e viver uma boa vida. O primeiro paradoxo proposto aqui pelos autores do livro é, muitas vezes, aquilo pelo qual lutamos é o de que menos precisamos, ou até o que nos fará muito mal. Por outro lado, o que mais tememos pode se tornar nossa maior bênção. Pensem comigo, irmãos. Coisas pelas quais nós lutamos, coisas pelas quais nós trabalhamos, perseguimos, e aí conseguimos, coisas que nos farão mal. Já experimentou isso? Você desejar tanto algo que aquilo você até consegue, e aquilo acaba te fazendo mal. Nós devemos tomar cuidado, irmãos queridos, na nossa vida, porque nem sempre aquilo que nós desejamos vai nos fazer bem. Por isso Jesus nos ensina a orar lá no Sermão do Monte, seja feita a tua vontade. A gente que ora assim, Senhor, me dê isso, eu quero isso, eu preciso disso, e eu sei que isso é o melhor para mim, o Senhor tem que me dar.
Não é errado nós colocarmos diante do Senhor o desejo do nosso coração. Errado é dizer assim: Senhor, eu sei o que é melhor para mim, o Senhor tem que me dar. Alguém disse que seria terrível se Deus dissesse sim para todas as nossas orações. Graças a Ele não faz isso. Eu fico pensando no passado, quanta coisa eu pedi, e Deus não me deu, e na época eu achei ruim, eu achei que eu sabia mais do que Deus, e que Deus estava errado em não me dar. Senhor, o Senhor tem que me dar. E hoje eu agradeço a Deus: Senhor, graças te dou porque o Senhor não me deu. Graças te dou porque o Senhor não me deu aquilo. Graças eu te dou porque o Senhor não me deixou casar com aquela pessoa. Não, eu não vou entrar nisso agora. Mas eu olho, irmãos, algumas coisas e falo: olha, foi bênção de Deus, foi livramento. E eu achando que não, que era só porque eu era feio, ela não me quis. Não, era livramento de Deus, para a minha vida e talvez para a vida da pessoa lá. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, há coisas que nós desejamos tanto. Aliás, o perigo já começa no desejar. Há coisas que não são erradas em si. Você desejar casar, você desejar ter uma namorada, você desejar casar, ter filhos, você desejar ter um bom emprego. Nada disso é errado. O problema não é querer, o problema é que quando nós queremos muito, um desejo, que é um desejo justo, pode se tornar um desejo idólatra. A pessoa diz assim: eu não vou ser feliz se eu não casar. Eu dependo disso para a minha felicidade. Veja, é um desejo justo casar, mas quando você coloca como a razão da sua felicidade, isso está se tornando um Deus para você, um desejo idólatra ou idolátrico, e isso vai te fazer mal. Presbítero Cláudio, o microfone está com o Adalberto. Levantei bem alto, hein, para você não... Pastor, muito boa aula, né? Eu quero lembrar aqui um pensamento que eu estou tendo, porque sim, para muitos não cristãos, e até para muitos cristãos, né, o próprio Jesus Cristo não teve uma boa vida, se a gente for olhar desse lado. Então, a gente tem que definir exatamente o que é uma boa vida por conta disso, porque se a gente for olhar para Cristo na visão do mundo, e na visão até de muitos crentes, o próprio Jesus não teve uma boa vida. Não somente Jesus, mas olhem para os apóstolos. Nós estamos olhando em Atos, olha o que Paulo passou. Ele teve, segundo aí o mundo, alguém vai dizer: não, Paulo teve uma boa vida. Quantos açoites, quantas prisões, quantas perseguições, apedrejamento, o sujeito teve uma boa vida. E ele termina, e ele vai, ao final da sua vida, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele diz que teve uma boa vida, né? As leves e momentâneas tribulações produzem para nós eterno peso de glória. Então, presbítero Cláudio traz bem essa ideia, porque não é a boa vida segundo o mundo, porque segundo o mundo Jesus teve uma boa vida, os apóstolos tiveram uma boa vida, mas eles tiveram uma boa vida. Paulo chega a dizer assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E nós acabamos de ler Paulo falando que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele está dizendo: eu aprendi a ter uma boa vida, em Cristo eu aprendi a ter uma boa vida. Alguém que tinha paz, alguém que tinha alegria, mesmo enfrentando dificuldades. Eu estava lembrando aqui agora do próprio John Bunyan, né, que escreveu o Peregrino, que ficou 12 anos preso, e tantos homens na história da igreja que tiveram uma boa vida, mas sofreram muito, né, por causa do Evangelho, e nisso se satisfaziam, né, eram felizes John Bunyan poder sofrer. Sim. Vejam, nesse primeiro ponto aqui, muitas vezes aquilo pelo qual lutamos é o de que menos precisamos, ou até o que nos fará muito mal. Tem coisas que nós desejamos muito, e o problema de desejar muito, mesmo que seja uma coisa boa, já se torna um problema, porque se torna um desejo idólatra. Mas tem coisas que você vai desejar e você vai alcançar e vai fazer mal para você. Quanta gente eu conheço que desejou muito enriquecer? Enriqueceu, está longe dos caminhos do Senhor. Tem conforto, tem boa casa, tem tudo, mas família não está bem. A pessoa mesmo, sendo honesta com ela mesma, ela vai dizer: eu não estou bem. Ele desejou tanto algo. Irmãos, não é errado. Nós vimos, os irmãos, eu acho que receberam, né? Provérbios 21, quando ele fala das riquezas, o Salomão fala das riquezas adquiridas, né? De forma ilícita. Isso não é bom. Quando você também até adquire de forma honesta, mas coloca aquilo naquilo seu coração. Eu me lembro de ter assistido, falando sobre coisas que nós achamos que são boas e nos fazem mal. Eu me lembro, já tem bastante tempo isso, um documentário sobre diabetes.
Eu não sou médico, não vou me aventurar aqui, depois o Dr. Vitor e Ana Paula podem falar melhor, mas existe o diabetes tipo 1 e 2. O tipo 2 é causado, muitas vezes, por uma vida de sedentarismo. E nesse documentário, eles falavam de uma tribo indígena lá nos Estados Unidos. Aliás, metade dessa tribo pertencia ao território norte-americano e a outra metade pertencia ao México. E a parte que ficava no México dessa tribo, eles encontraram petróleo. E eles haviam filmado, a equipe de filmagem havia filmado já aquela tribo, e viviam como índios, como nós conhecemos. Já viu um índio? Você já viu um índio obeso? Não. O índio vive da caça, da pesca, né? Um índio tem boa saúde, né? Um bom aspecto físico. E eles viviam bem, eles tinham saúde. Só que naquele pedaço, na tribo que ficava do lado do México, que foi encontrado petróleo, porque pertencia ao território deles, eles receberam os royalties, eles ficaram ricos. A tribo que ficava do lado dos Estados Unidos continuou vivendo do mesmo jeito, como um índio vive. Anos depois, a equipe de reportagem foi lá. A maioria deles obesos, diabéticos, crianças já obesas, morrendo. Eles ficaram ricos e começaram a viver o estilo de vida do homem branco, digamos assim. Pararam de viver da caça e da pesca, pararam de de ter atividades físicas, começaram a comer lanche, começaram a comer toda a sorte das comidas, que refrigerante e tudo mais. A maioria com diabetes tipo 2, a maioria morrendo. Você fala assim, ficar rico é uma coisa boa? Bom, depende, pode ser. O que você vai fazer com a sua riqueza? Tem gente, irmãos, que conquista algo, e aquilo que ele conquistou serve para a sua ruína. Então, muitas vezes, aquilo pelo qual lutamos e do que menos é o de que menos precisamos, ou até o que nos fará mal. Por outro lado, o que mais tememos pode se tornar nossa maior bênção. Coisas que, como os irmãos estavam citando, coisas que trazem por vezes sofrimento, mas coisas que vão ser benéficas para a nossa vida. Irmãos, ao falarmos sobre os planos de Deus para a nossa vida, eu vou falar um pouco mais sobre isso logo mais à noite, se Deus permitir, olhando para Atos 19, nós fazemos nossos planos e Deus permite às vezes situações difíceis. Não significa, quando você faz um plano, não significa que estar tudo bem significa que o seu plano está correto. E também não significa, quando você enfrenta problemas, que o seu plano não é um plano correto. Se o seu plano está de acordo com a vontade do Senhor, se você está sendo obediente à palavra do Senhor, problemas, sofrimentos, dificuldades, não significam que você está errado. Por vezes, queridos, nós vamos aprender as maiores lições da nossa vida através dos problemas, das dificuldades, do sofrimento, não é verdade? Quando Paulo escreve em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas dentro disso estão sofrimentos, dificuldades. Daí o salmista lá no Salmo 119, no verso 71, ele diz assim, foi bom eu ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Domingo passado eu confesso aos irmãos que eu fiquei bastante emocionado. Um jovem que eu conheci, eu o vi numa situação uma situação terrível. Um dia a mãe desse jovem disse assim, pastor, vamos resgatar meu filho, ele está vivendo em situação de rua, dependência química, vamos levá-lo para uma clínica. E nós buscamos esse jovem. Uma situação, irmãos, que eu não me esqueço de como ele estava, quando foi colocado no carro e levado até aquela clínica de recuperação. Aquela clínica de recuperação não serviu muito para ele. Pouco depois ele saiu de lá e continuou na mesma vida. Situação de rua, de dependência. Aí aconteceu o seguinte, um dia ele atravessando, um motorista o atropelou. Um acidente terrível, múltiplas fraturas, principalmente nas pernas. E aí quando eu fui visitá-lo no hospital, creio que o São Vicente, estava ele lá na cama, as pernas para cima, com pinos, uma situação terrível, atropelado, depois de ter sido atropelado. Eu me lembro que a minha oração, a oração da mãe, era, Senhor, que
esta situação sirva para que ele mude de atitude. Irmãos queridos, literalmente Deus quebrou as pernas daquele jovem. Ele foi se recuperando, e eu me lembro dele dizer: não, pastor, agora eu vou estar mais, vou buscar a Deus, eu quero uma outra vida. E, irmãos, vocês acreditam que de fato isso aconteceu? Ele começou a buscar ao Senhor, com o apoio da família, a mãe sempre ali em oração, acolheu naquele tempo, naqueles meses, do acidente, o acolheu em casa, e aquele jovem foi sendo atrapalhado por Deus. E eu disse que eu me emocionei domingo passado, porque ele estava aqui domingo passado, participou com a gente lá embaixo da ceia, mas ele esteve aqui na frente. Domingo passado, Marcos Vinícius estava aqui, consagrando o seu filhinho ao Senhor, prometendo ser um pai de acordo com a vontade do Senhor, e Deus o tem abençoado. Não é maravilhoso, irmãos, ver o que Deus faz? Às vezes mesmo nos atropelando, mesmo permitindo uma situação tão difícil. Deus literalmente quebrou as pernas dele. Eu estou contando isso porque eu pedi autorização para ele ontem. Eu falei: Vini, posso compartilhar um pouco da sua história amanhã na aula? Ele falou: pode, pastor, porque Deus tem feito obra na minha vida. Josinete também permitiu, conversei com ela agora há pouco. Foi uma luta muito grande, foi uma luta difícil, Josi? Mas graças a Deus, ver o Vini aqui na frente, casado, bem casado, com seu filhinho Arthur, vivendo uma vida comum do lar, abençoado pelo Senhor, adorando ao Senhor, que alegria. Irmãos queridos, muitas vezes coisas que nós tememos pode se tornar a maior bênção. Eu não tenho dúvida de que Marcos Vinícius entende que aquele acidente não foi acaso, foi doloroso, foi difícil, mas Deus, através daquilo, o trouxe novamente para os caminhos do Senhor. Quantas são as circunstâncias que Deus permite em nossa vida para voltarmos para o caminho do Senhor, ou para crescermos, e que se tornam bênção. Eu me lembro, não sei se você conhece a história da Joni Eareckson Tada. Nos anos 60, adolescente, ela foi dar um mergulho, e ela, nesse mergulho, ela bateu com a cabeça e ela sofreu um trauma que a deixou tetraplégica. Joni, nos primeiros meses, só conseguia mexer os olhos. Ela desejou para si a morte, pediu muitas vezes por isso. Deus foi trabalhando o seu coração. Naqueles primeiros anos foram terríveis, mas ela foi ouvindo da palavra. Ela se tornou uma serva valorosa do Senhor. Hoje, ela dá muitas palestras, numa cadeira de rodas. Hoje ela tem um pouco mais de movimentos, mas continua uma cadeira de rodas. E certa feita alguém perguntou para ela: Joni, o que você deseja, o que você almeja quando você chegar no céu? Qual é a primeira coisa que você quer ver lá? Ela disse: certamente Jesus, mas a primeira coisa que eu quero ver, que eu espero enxergar quando eu chegar no céu, é essa cadeira de rodas. Mas por que essa cadeira de rodas? Ela disse: porque através dessa cadeira de rodas, eu tive a minha experiência com meu Senhor e Salvador. E eu aprendi sobre Cristo e aprendi sobre a vida eterna. Nessa condição de estar tetraplégica nessa cadeira de rodas. Não é interessante? Irmãos, nosso tempo está acabando. Segundo paradoxo, temos de perder a vida a fim de salvá-la. Que loucura isso! Perder para ganhar. Não faz sentido isso, É um aparente paradoxo, é uma aparente contradição, mas é um paradoxo. Abra sua Bíblia lá em Marcos 8. Marcos capítulo 8. Olha só, irmãos, a partir do verso de número, vamos ler aqui a partir do verso de número 34, a partir do verso 34. Esse texto também está lá em Mateus 16, Lucas 9. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Percebam, irmãos,
neste desafio que Jesus faz àqueles que diziam querer segui-lo, a primeira coisa que ele fala é: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer se tornar um discípulo meu, qual é a primeira coisa que é necessária? A pessoa deve fazer o quê? Negar a si mesmo. Irmãos queridos, o nosso maior desafio é esse: negarmos a nós mesmos. Nós nos amamos muito, é verdade. Quando a gente fala sobre idolatria, em geral a gente diz assim: não tem problema com idolatria, eu não tenho imagens de escultura, eu não sirvo a falsos ídolos, como nós veremos à noite, né? Eu não sirvo a deusa Diana, eu não sirvo a um pedaço de pedra. Mas sabe, irmãos, a idolatria, ela é algo terrível, porque ela vai além de imagens de escultura. Nosso maior ídolo, em geral, somos nós mesmos. Quando Jesus fala negar a si mesmo, significa deixarmos de amar acima de tudo a nós mesmos, de termos a nós mesmos como sendo o nosso Deus, de vivermos acima de tudo para nós mesmos, de fazermos acima de tudo a nossa vontade. Negue-se a si mesmo, disse Jesus. Depois ele fala, depois de negar a si mesmo, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E então, no complemento, Jesus vai trazer esse paradoxo. Ele vai dizer: pois quem quer salvar a vida vai perder, e quem perder a vida por minha causa, não é por qualquer coisa, por minha causa, e por causa do Evangelho, esse a salvará. Uma boa vida é uma vida no Evangelho, é uma vida vivida para Cristo e sustentada por Cristo, é uma vida vivida no propósito correto. Qual é o propósito para o qual nós fomos criados? Glorificar a Deus e ter prazer nele. É disso que Jesus está falando. É uma vida em que nós deixamos tudo por causa dele. Aliás, Jesus fala sobre isso numa parábola, em duas parábolas. Volte um pouquinho, vejam Mateus 13, abram lá em Mateus 13. Jesus conta a parábola do tesouro no campo, a partir do verso 44, isso, e depois ele conta a parábola da pérola. Mateus 13, 44 em diante. Duas parábolas tão curtas, a primeira delas tem um versículo só, Mateus 13, 44. Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Percebam, irmãos, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. O sujeito está lá trabalhando num campo, um campo que não é dele, e ele encontra um tesouro. Jesus não entra em detalhes do que seria esse tesouro, talvez um baú cheio de moedas de ouro, quantidade enorme de joias de dinheiro, não sabemos, é um tesouro. E aquele homem, ele, mais do que depressa, ele tem o seguinte raciocínio: esse campo não é meu, esse tesouro não é por direito meu, mas se eu comprar esse campo, esse tesouro será por direito meu. O que ele faz? Diz-nos Jesus que ele vai, e para comprar aquele terreno, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender o que ele tem. Jesus termina dizendo que, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aquele homem não tinha uma economia ali para comprar aquele terreno. Ele precisou vender tudo o que ele tinha para comprar aquele campo. E pensem, irmãos, nessa história contada por Jesus, ou nessa parábola, imaginemos o seguinte: os amigos dessa pessoa. Escuta, você ouviu falar com o sujeito fulano de tal? Ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Qual campo? Aquele campo ali. Aquele campo não tem nada. Aquele campo não vale a pena não valia a pena ele vender tudo que ele tinha para comprar aquele campo. As pessoas certamente não sabiam do tesouro escondido, ele sabia. Aquela pessoa sabia que valia a pena, por causa daquele tesouro, ele vender tudo que ele tinha para adquirir aquele tesouro. E é o que ele faz. E certamente depois dos outros saberem sobre o tesouro, fez sentido. Ele foi sábio ao vender tudo que ele tinha, ao abrir mão de tudo que ele tinha, não por causa do campo em si, mas por causa do tesouro. Da mesma forma, a parábola da pérola, o reino dos céus, verso 45, é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor,
Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Irmãos queridos, aplicando essa parábola, não significa que você pode comprar a salvação ou Jesus, não é isso. Mas Jesus está falando sobre o Evangelho, sobre Ele mesmo, que quando nós abrimos mão de tudo que nós somos e temos, no sentido daquilo que nós lemos ainda há pouco lá em Lucas, de negar a nós mesmos, preço nenhum é alto demais para conquistar a boa vida em Cristo, para conquistar, nesse sentido, a comunhão com Cristo, para conquistar a vida eterna. Vejam, eu não estou dizendo, mais uma vez, que a gente conquista no sentido da gente pagar pela salvação, porque isso não é isso. Mas o discipulado envolve nós amarmos ao Senhor sobre tudo, é nesse sentido. O tesouro é o próprio Cristo, e quando eu nego a mim mesmo, quando eu deixo as outras coisas, deixo de servir as outras coisas ou a mim mesmo, eu estou dando prioridade para aquele que é o maior tesouro, para aquele onde eu tenho a maior e verdadeira alegria. Então nós temos de perder a vida a fim de salvá-la. Nós temos, queridos, de deixar os nossos falsos deuses, os nossos ídolos, deixar de servir a nós mesmos, deixar de ficar acumulando tesouro na terra, para podermos investir no que é eterno. Para encerrar esse ponto, vamos abrir em Mateus 6, porque nós veremos, queridos, que uma boa vida não é uma vida vivida no conforto ou na saúde, porque mesmo no conforto e na saúde, a pessoa pode e geralmente enfrenta ansiedade. Mateus 6, um dos textos mais conhecidos sobre ansiedade, é Mateus 6 a partir do verso 25, quando Jesus diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, ou não andem ansiosos quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Aí Jesus vai dizer: observem como Deus cuida das aves, cuida das ervas do campo, e se Deus cuida das aves dos céus e das ervas do campo, quanto mais vai cuidar de vocês? Agora, em geral, o nosso erro é que a gente pensa sobre a ansiedade e começa a olhar apenas a partir do verso 25, mas Jesus vai nos ensinando no Sermão do Monte que a raiz da ansiedade está antes disso. Olha o verso 19: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Irmãos, a questão da idolatria é: onde está o seu coração? Está no seu emprego? Está na sua casa? Está nos seus filhos, na sua família? Onde está o seu coração? Quando Jesus, no verso 25, diz: por isso digo a vocês, é mostrar que a raiz da ansiedade está lá. Nós vamos experimentar ansiedade, nós vamos experimentar medo, nós vamos experimentar frustração, se o nosso coração não estiver no Senhor. Na sequência, Jesus diz no verso de número 22, os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. Portanto, se a luz se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, no que você coloca o seu coração, o que você anseia, os seus olhos, o que você mais anseia, o que mais você deseja, cuidado com o que você deseja. E por fim, ele diz no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Para termos uma boa vida, não há como termos uma boa vida, biblicamente falando, se o nosso coração estiver em outro que não seja no Senhor. Qual é o nosso propósito de vida? Glorificar a Deus e ter prazer nele. Irmãos, eu falo com toda certeza, se nós não vivermos a nossa vida com o propósito correto, de viver para a glória de Deus, tendo prazer nele, nós poderemos experimentar riqueza, fartura, conforto, saúde, mas ainda assim não teremos uma boa vida. Nós vamos experimentar o que Jesus fala aqui, que é a ansiedade. Eu me lembro num dos cursos de aconselhamento bíblico, tive aula com um médico, e ele falando, não me lembro qual hospital,
ele dizendo assim, o primeiro andar era do pessoal que não tinha plano de saúde, pessoal do SUS, as pessoas com menos condição. O segundo andar era um pessoal que tinha um plano de saúde normal. O terceiro andar para cima era aquele pessoal que tinha os planos de saúde mais top. E ele disse assim, no primeiro andar, há uma pesquisa que foi feita, pouca prescrição havia, ou de receituário, com medicação de ansiolíticos, antidepressivos, não é que não havia, mas era muito pouco. No segundo andar, a prescrição para remédios contra ansiedade, remédios para ajudar a dormir, remédios contra a depressão, já era maior. Do terceiro andar para cima, era mais de 90% dos pacientes. Significa que o pobre não fica ansioso? Não é isso. Significa que o dinheiro não livra a pessoa da ansiedade, do medo, da angústia, do desespero. Temos de perder a vida a fim de salvá-la. Onde está o seu coração? Para uma boa vida, o nosso coração precisa estar no Senhor. Terceiro paradoxo, já caminhando para o final, a liberdade não está em nos conformarmos às expectativas do mundo, nem em realizarmos nossos mais profundos desejos, mas em seguirmos o nosso chamado para a nossa vida. Eu não vou gastar tempo com esse paradoxo aqui, porque ao longo dos próximos estudos nós vamos trabalhar bem isso. Você diz assim, não, eu vou ser feliz quando eu tiver liberdade. Lembram-se de Adão e Eva? Quando a serpente tenta Eva, e vai distorcer a palavra do Senhor, diz, se vocês não podem comer de nenhum fruto, né? Eva diz assim, não, nós podemos comer, não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente diz assim, vocês não podem comer, ela diz, porque do dia que nós comermos nós vamos morrer. O que a serpente diz? Não, vocês não vão morrer coisa nenhuma não. Pelo contrário, vocês ficarão livres de Deus, vocês terão liberdade, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês terão liberdade. Aquilo enche os olhos de Eva, ela olha para o fruto e vê que é desejável, ela come do fruto, e ela dá ao seu marido que come também do fruto. E eles, em busca de uma liberdade de Deus, eles passam a viver escravos de si mesmos e do pecado. É por isso que eu costumo dizer, né? Liberdade, independência de Deus é morte. Não ficou famosa a frase, independência ou morte? Independência de Deus é morte. Eles morreram. Eles tiveram o seu relacionamento com Deus ali morto, né? Morreu o relacionamento que eles tinham, a comunhão plena que eles tinham com Deus. Depois de alguns anos morreram fisicamente. A liberdade de Deus é morte, a independência de Deus, né? Nós, para uma boa vida, precisamos ter a dependência de Deus, sustentados pelo Senhor. E o quarto paradoxo, temos de entender o mal que há em nós, antes de realmente abraçar o bem na vida. Isso é um dos pontos que nós vamos tratar também ao longo dos estudos. Enquanto nós não entendermos que nós não somos pessoas boas, que nós não somos merecedoras, que nós somos pecadores, ou como disse o reverendo Wilson ainda há pouco, né? E ontem ele falou isso mesmo, podres, como nós vamos abraçar o bem? Nós precisamos negar a nós mesmos. Jesus disse nas bem-aventuranças lá em Mateus 5, bem-aventurados os humildes de espírito. É aquele que reconhece a sua própria miséria espiritual. É aquele que, como Jesus conta na parábola, né, que ficou conhecido como a parábola do filho pródigo, é aquele que reconhece que está vivendo no lamaçal, que está cuidando de porcos, é aquele que reconhece a sua própria situação de miséria, de sujeira, e resolve ir em busca do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Precisamos entender o mal que há em nós, antes de realmente abraçar o bem na vida. Irmãos queridos, hoje foi só a introdução. O horário já passou, eu já imaginava, né, que o horário ia passar, porque hoje nós tivemos ceia, então só separei essa breve introdução. Próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos aprofundar esse assunto, uma boa vida. Mas hoje nós já aprendemos, uma boa vida não advém de conforto, de saúde. Uma boa vida é possível, e só é possível através de Cristo, numa vida vivida para a glória do Senhor, tendo prazer e alegria no próprio Senhor.